Kurt Cobain foi um ícone musical que emergiu nos anos 90 como líder da banda Nirvana, transcendeu as fronteiras da mera notoriedade para se tornar um símbolo do movimento grunge e da contracultura da época. Sua música, muitas vezes crua e introspectiva, ecoa desafios sociais e emoções profundas. Além do palco, a vida de Cobain é marcada por uma tragicidade que amplifica sua imagem como atormentada, contribuindo para a mitologia que envolve sua curta existência. Neste vídeo, exploraremos a fundo histórias por trás dos vestuários e acessórios que acompanham esta figura, além de bastidores do show do Roseland Ballroom, reafirmando assim a complexidade do legado deixado por Kurt Cobain, não somente na música, mas na cultura pop como um todo. Espero que aproveitem. Como nós já sabemos, a figura em análise retrata o show que aconteceu no dia 23 de julho de 1993, na já extinta Roseland Ballroom, uma das mais tradicionais casas de show de Nova York, fundada em 1919 e que teve suas atividades encerradas em abril de 2014, após quase um século de existência. Vários artistas já utilizaram o local para shows, além do Nirvana, Paul McCartney, Ramones, Madonna, Guns N' Roses, Dio, dentre outros já passaram por lá. O último evento organizado pela casa foi uma série de 7 shows da cantora Lady Gaga. Logo após, o espaço foi demolido, dando lugar hoje a um arranha-céu de 42 andares. Vamos aos fatos marcantes que rodeiam esta apresentação lendária. No mesmo dia, foi realizada a famosa sessão de fotos em Nova York que deu origem ao magnífico livro The Last Session, de autoria do fotógrafo Jesse Froman, onde a banda foi fotografada na rua e nos ensaios do show do Roseland Ballroom. Horas antes do show, Kurt sofreu uma overdose de heroína que quase o matou, mas foi reanimado por Courtney e Cally, babá de Francis. Horas depois, daria uma entrevista controversa onde negaria veementemente o uso de substâncias entorpecentes. Foi o primeiro show a receber um bloco de músicas totalmente acústicas e primeiro show com Lori Goldstone no violoncelo. Contou com a participação de Big John Duncan na segunda guitarra em algumas músicas. Esse foi o segundo show após a gravação de In Utero, que seria lançado 2 meses à frente e marcou o final da era Nevermind e começo da era do recém-gravado álbum, já tendo incluso no seu repertório quase todas as canções que seriam apresentadas no mesmo. Esse show é tido por muitos fãs como uma das melhores performances ao vivo da banda. Terminado alguns fatos que rodeiam essa tão aclamada apresentação, daremos continuidade com as origens e histórias a respeito das roupas e acessórios utilizados por Cobain nesse dia e aqui presentes na figura. Kurt começou a utilizar esse modelo por volta de julho de 1993, tendo sido a já citada sessão de Jesse Froman uma das primeiras vezes, ou talvez a primeira vez, que ele foi visto utilizando o modelo aqui em questão. Ao longo de 1993 e início de 1994, ele seria visto utilizando várias cores, sendo a branca a mais emblemática e lembrada. Tom Peterson, na época, era um grande varejista e uma espécie de ícone da cultura pop americana. Em 10 de setembro de 1992, o Nirvana estava em Portland para uma apresentação e durante o dia, Kurt, Chris e Dave aproveitaram para passear pela cidade. Um dos lugares visitados foi a loja de Tom Peterson. De acordo com um dos administradores na época, o trio foi atendido por ninguém mais ninguém menos que o próprio Tom, que após a banda se apresentar e falar que vieram de Seattle, Tom alegara nunca ter ouvido falar deles, mas ainda assim resolveu presenteá-los com camisetas e relógios. Quem ficou mais empolgado com os presentes foi Kurt, que foi visto usando o relógio no dia seguinte, 11 de setembro de 1992, no Seattle Center Coliseum. O relógio permaneceu com ele até seu último dia de vida, tendo sido encontrado no seu corpo em abril de 1994. É possível ver o relógio em várias ocasiões, como a passagem da banda pelo Brasil, em janeiro de 1993, em entrevistas e prêmios no icônico MTV Unplugged, dentre vários outros momentos. Após o funeral de Kurt, Courtney o deu de presente para a guitarrista do Babes in Toyland, Cat Bjorkman. Segundo Cat, o relógio parou de funcionar uma semana depois. Ela decidiu leiloá-lo em 2008, alegando que seria responsabilidade demais manter um item tão memorável. Tom morreu em 25 de julho de 2016, aos 86 anos.
Muitas dessas informações a respeito desse relógio foram coletadas no site Nirvana Lado B, que eu considero hoje um dos mais completos e importantes sobre a banda. A famosa fabricante de tênis já esteve à beira da falência em muitas ocasiões, mas nos anos 90 as vendas aumentaram de forma considerável. Kurt não era o único astro associado à Converse, mas o fato é que não vivia sem ela. Isso lhe transformou em garoto propaganda sem que a marca gastasse um só dólar de cachê. A primeira vez que foi visto usando seus icônicos Jack Purcell foi no desembarque da banda no Brasil em janeiro de 1993. Suspeita-se que as escritas nas pontas dos tênis seja uma forma de zombar Ed Vedder do Pearl Jam, uma vez que o mesmo provavelmente escreveu intencionalmente de forma errada em uma camiseta a grafia do nome da banda punk, o Fugazi, de Washington DC, antes de uma sessão de fotos. Assim como seu relógio Tom Peterson, os tênis podem ser vistos em várias ocasiões importantes, como no MTV Music Awards de 1993, MTV Unplugged, dentre outros momentos. Kurt usava um par de Converse One Star quando foi encontrado sem vida em abril de 1994. Em 2003, a Nike comprou a Converse pela bagatela de 305 milhões de dólares. A primeira vez que Kurt foi visto usando esse icônico jeans foi na mesma sessão que já citamos e onde seus óculos Christian Rutz seriam vistos também pela primeira vez. A sua estreia em um concerto foi no show do mesmo dia e retratado aqui pela figura. Kurt a ganhou de presente de Lori Barbeiro, baterista da Babes in Toyland, dias antes, e diferente do que muitos imaginam, todas essas customizações não foram feitas por ele, e sim por Lori. Foi imortalizada no clipe de Heart Shape Box, além de estar presente em vários outros momentos importantes ao longo de 1993. A última vez que foi visto usando foi no dia 12 de fevereiro de 1994, na França. Hoje sabemos que esse jeans foi deixado para trás na clínica Exodus, junto de outros pertences que foram a leilão, tornando assim o Levi's em questão nos jeans mais caros da história, chegando a mais de 400 mil dólares. Para mais informações a respeito dessa calça e outras curiosidades, acessem a página do Instagram do Cobain no Mano. Se você pensou em Fred Krueger, eu lamento lhe desapontar, mas a história desse suéter não é bem essa. Durante o show no Kings Hall, em junho de 1992, Courtney avistou um jovem de 18 anos, chamado Chris, usando o posteriormente famoso suéter listrado. E para encurtar um pouco essa história que você pode ver completa na página do Instagram do já citado Cobain no Mano, Courtney lhe oferecera 35 libras pelo suéter com o intuito de presentear Kurt. Porém, o mesmo não pertencia a Chris. Ele havia pegado emprestado com uma amiga chamada Danielle Earley, que havia ganhado o mesmo de presente da sua mãe, que foi quem o confeccionou. Bem, como já sabemos, Chris aceitou o negócio e acredito que para Danielle, após um provável surto, tenha sido uma honra ver seu suéter se transformar em algo tão importante na cultura pop. Kurt foi visto usando pela última vez no show de Barcelona em 9 de fevereiro de 1994. Tortex é uma marca criada pela Dunlop para substituir as ecologicamente incorretas palhetas que utilizavam casco de tartaruga de pente. Essa linha procura simular a aspereza das antigas palhetas de tartaruga, o que evita que escorreguem com facilidade. Não cheguei a ler nenhum relato de por que o Kurt as preferia. O fato é que elas eram comumente vistas em suas mãos e muitas já foram leiloadas em sites como o eBay, dentre outros. Em 1993, quando se preparava para a turnê do ainda não lançado In Utero, Kurt fez um pedido de 10 Mustangs à Fender. Na época, a Fender estava iniciando seu setor de custom shop e não estava preparada para atender canhotos, repassando assim a demanda para um luthier de longas datas da empresa, Scott Zimmerman, no Japão. As guitarras seriam enviadas de duas em duas ao longo de meses. Foram solicitadas nas cores Fiesta Red e Sonic Blue. O primeiro envio foi de uma Sonic Blue, conhecida como Sky Stang 1, e uma Fiesta Red, apelidada de Orange Stang, em junho de 93. Posteriormente, outras duas Sonic Blue, conhecidas como Sky Stang 2 e 3, foram encaminhadas por volta de outubro do mesmo ano. Outras duas Fiesta Reds foram enviadas em fevereiro de 94 e nunca foram tocadas ao vivo. No momento em que Kurt morreu, outras 4 estavam prontas e foram vendidas a lojas de música japonesas como guitarras normais.
A Orange Stang foi a primeira das Mustangs encomendadas a aparecer ao vivo, tendo como estreia justamente o show do Roseland Ballroom. Estreou praticamente como saiu de fábrica, com a exceção do captador da ponte que havia sido substituído por um provável Seymour Duncan JB Jr. e a ponte fixa substituída por uma Tuning-O-Matic, comum em guitarras Gibson, que evitam que as cordas saltem com facilidade. Posteriormente, Kurt mudaria o escudo, colocando no lugar um branco perolado, e o captador JB Jr. daria lugar a um captador JB em tamanho normal, como apareceria nas outras Mustangs. A última vez que foi vista ao vivo foi no bem documentado programa de TV Nulli Part Aileros, no dia 4 de fevereiro de 1994, em Paris. Durante a apresentação, a guitarra sofreu alguns problemas técnicos, deixando de funcionar na metade da música Drain You. Kurt a joga no chão e termina a performance apenas cantando. Muito provavelmente ela não foi reparada a tempo de acompanhar os pouquíssimos shows que ainda viriam pela frente antes de Kurt pedir uma pausa e cancelar boa parte da tour europeia. E por motivos que todos já conhecemos, não falarei do que se sucedeu após esse momento, pois o intuito desse vídeo e dessa magnífica figura que a Blitzway nos presenteia é manter vivo a música e o legado de Kurt Cobain. Esse item não vem incluso, porém como a Blitzway fez o lançamento de outra figura maior na escala de 1/4 em homenagem ao MTV Unplugged, tomei a liberdade de confeccionar de forma bem artesanal esse violão e compor uma segunda figura para também eternizar esse majestoso momento da carreira do Nirvana. Acredita-se que esse Martin tenha sido comprado em setembro de 93 na Voltage Guitars, em Los Angeles, e teve sua estreia no dia 8 do mesmo mês em Hollywood, em um evento beneficente onde ele fez um duo com Courtney Love. Esse violão era um modelo extremamente raro e uma das primeiras tentativas da Martin criar um violão eletroacústico. Foram produzidos apenas 302 unidades entre 1958 e 1959, sendo o de Kurt o número 7 da série. Embora tenha sido considerado um grande fracasso na época, os D18E desfrutam hoje de uma supervalorização por estarem ligados diretamente à imagem de Cobain. Não à toa, o exemplar que pertenceu a Kurt e recentemente leiloado detém o recorde de guitarra mais cara da história. O Martin D18E foi o último violão tocado em um show por Kurt, embora ele não esteja presente na apresentação final que a banda realizou em Munique, na Alemanha, em março de 94. Acredita-se que seja este o último instrumento tocado por Cobain, uma vez que era seu violão favorito de tocar em casa. Infelizmente, a história desse instrumento conta com uma briga judicial envolvendo a filha de Kurt, Frances, e um ex-marido dela que alegara ter sido presenteado com o violão. Não entraremos em detalhes a respeito dessa disputa que foi encerrada a favor do ex-marido de Frances, mas você pode conferir todos os detalhes através do canal Nirvana Brasil do Gabriel Pugliani. O que podemos notar após conhecer e descobrir as histórias por trás dos vestuários aqui presente é que Kurt não vestia roupas ou acessórios especiais antes de subir ao palco. Quase sempre seus figurinos eram as únicas roupas que tinha em seu guarda-roupas, e como tudo ou quase tudo que ele tocou em vida, a grande indústria empacotou e lançou como produto, transformando camisetas de flanela que custavam $5 em brechós em peças de grife a um preço médio de $600. Pode parecer ironia falar sobre isso em um vídeo a respeito de um produto que se utiliza de sua imagem, mas fora toda a questão mercadológica, o que vejo aqui é uma bela homenagem ao seu legado. Espero de coração que tenham gostado do vídeo, tive um enorme trabalho de pesquisa para oferecer um conteúdo rico e detalhado de tudo que rodeia esse show aqui homenageado. Como fontes de pesquisa foram utilizados os livros Heaven and Heaven, Cobain Unseen e Here We Are Now, ambos de autoria de Charles R. Cross, assim também como The Last Session de Jesse Froman e Come As You Are de Michael Azerrad. Gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal do Nirvana Lado B, Cobain No Mano, Live Nirvana e Gabriel Pugliani do canal NB, pois além dos livros já citados, nada ficaria tão bem detalhado se não fosse a ajuda desses canais. Gostaria de agradecer especialmente também a minha mulher Mônica por toda a paciência e apoio nesse processo de espera e criação desse conteúdo. Então é isso, se cuidem, espero vê-los em breve e colecionem sempre.